bem? Como estão vocês? Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, minha cunhadinha Raquel. Fala oi, Raquel, sem vergonha. Eu sou professora e fico com vergonha na frente das câmeras. Não é, mas sabe por quê? A professora fala com aquele bando de gente. Aqui ela também tá falando com um bando de gente, mas ela não tá vendo. Fica uma coisa meio estranha. Né? Mas acostuma. Bom, gente, eu trouxe a Raquel aqui. Ela vai aparecer outras vezes, aguardem. Mas hoje eu trouxe ela aqui pra falar de um assunto um pouquinho diferente. Não sei se vocês já viram na chamadinha de hoje. Eu vim falar sobre fibromialgia. Hoje é mundial, o dia? Mundial, é o Dia Mundial de Conscientização da Fibromialgia. Exatamente. Né? E a Raquel é portadora, não sei se é assim que fala, portadora de fibromialgia, então ela conhece um pouco mais da doença. Então, eu quis chamar ela porque, assim, eu acho que é uma doença, assim como várias outras, que é tão, assim, pouco falada, ainda sabe-se tão pouco, e rolam muitos tipos de preconceito, porque tem gente que confunde muito as coisas. Então eu trouxe a Raquel pra falar um pouquinho com a gente sobre isso, porque eu acho muito importante. Eu espero que ajude, de repente, alguém que esteja com alguma dúvida ou que passa por isso também, tá? Então a gente vai começar dizendo o que é a fibromialgia. Eu sei que tem a ver com dor. Pra você que não sabe, acha que tá ligado a outras coisas, não, gente, é muita dor, né, Ra? É muita dor e não é só isso, né? A fibromialgia, ela é considerada uma síndrome. Ela foi descoberta na década de 1910. Caramba, desde esse tempo e ninguém nunca fez nada? Poxa! Na verdade foram muitas pesquisas, a gente ainda não conhece tudo sobre fibromialgia. Começamos achando que era uma doença muscular, né? Os cientistas achando que era uma doença relacionada a músculo, e hoje a gente sabe que não é. No final da década de 70 é que começou a perceber-se que era na verdade uma disfunção neurológica. E agora, no final da década de 90, que a gente conseguiu descobrir que a fibromialgia, na verdade, então, é uma síndrome que altera os receptores de dor na pessoa. Putz, então tá ligado lá com a parte neurônio mesmo. Neurônio. Ligou errado ali os neurônios. Neurônio e os receptores que a gente tem no corpo. E né, assim, quais são os indícios, os indicativos? Como uma pessoa chega à conclusão de que tem fibromialgia? Eu acho que essa é uma das coisas difíceis, né? É a parte mais difícil, porque fibromialgia, por ser uma doença relacionada então a essa coisa de terminação nervosa e tudo mais, eu não consigo medir nada no sangue. Então não tem um exame de sangue para fazer, não tem uma análise de imagem, né? Não vou fazer um ultrassom, mesmo uma tomografia. Também não vai tem pegar, né? Não tem como avaliar. O cérebro, na verdade, é uma coisa ainda muito pouquinho que a gente conhece. Né? Muito... E então o que acontece? Para avaliar a pessoa, né, pra gente descobrir que tem a fibromialgia, que é portador da fibromialgia, tem que fazer um conjunto de exclusões. Então a gente trabalha com exclusão. Então a gente faz um monte de exames de sangue, assim, de síndromes, de doenças, né? De doenças, vou excluir problema hormonal, vou excluir lúpus, vou excluir artrite, vou excluir artrose, tudo. Eu vou excluir tudo que relaciona-se à dor e aos sintomas que ela tem. Existe um teste de dor? Existe uma análise que o médico vai fazer, uma análise clínica, né? Então é de palpação. Nós temos, então, são 18 pontos de dor, dos quais o fibromialgico ele tem que ter no mínimo 11. Então tem que apresentar dor nesses 11 pontos no mínimo. Então aquela pessoa que tá com aquela dorzinha no joelho a vida inteira não é fibromialgia. É algo mais, uma coisa, né, bem pontual, maior. Bem pontual. E esses 11 pontos de dor, eles têm que ser acompanhados por 3 meses. Então o médico ele vai avaliar o paciente, quanto dói, a quantidade de dor, quantos pontos que doem, fora outros sintomas. Dificuldade de dormir, né? Então a pessoa tem uma deficiência no sono, né? O sono reparador, a gente não consegue desligar. O corpo tá sempre doendo, sempre doendo, sempre mandando estímulo, né? Então a gente não descansa. Enxaqueca, bruxismo, falta de concentração, síndrome do intestino irritável, fadiga crônica, são alguns dos sintomas. Já foram descritos mais de 100 sintomas para a fibromialgia. Eu acho que ela é tão grande assim, porque a gente tem um corpo inteiro para ter dores e... Sim, e mandando estímulo o tempo inteiro. Sim. Então é como se o corpo da gente nunca descansasse. A gente pode dizer que a fibromialgia é um contrário daquela doença da pessoa que não sente dor? Ou não? Eu não sei, assim, ao certo, se eu conseguiria dizer que é o contrário. Porque tem aquela pessoa que não sente dor, né? Mas é uma relação, eu acredito, similar, porque... Porque aquilo também é uma síndrome, né? Só que é o inverso, né? Sim. Exatamente.
Mas eu não sei se a gente consegue dizer hoje, afirmar... Se existe uma relação, né, um inverso uma da outra, é difícil, É difícil. E assim, pra você, como é que é ter fibromialgia? Assim, quando você identificou isso e como você convive com isso? Porque é dor, né, gente? Pensa você aí em casa, de boa, sentado, e doeu porque tá sentado. É tipo isso, né? Você não tem sossego, né? Então, como os receptores estão sempre sendo estimulados, a gente convive com essa dor constantemente. E é o tempo todo. Só que assim, eu acho que você aí de casa vai conseguir perceber. Tem muita gente que já falou pra mim, você não tem cara de doente? Sim, então, mas aí a gente entra naquele a doença? ponto que eu comentei. Existe preconceito, tá, gente? Como a depressão, que é uma doença que eu viro e mexe comento no blog, falo, porque é aquela doença silenciosa e que as pessoas têm preconceito. Exato. Ah, você tá com depressão? Não tá, vai passear no shopping. Mas então as pessoas olham pra Raquel, a Raquel quase sempre, você dificilmente fala assim, nossa, ela tá com dor, e ela vira e fala, nossa, hoje eu tô com muita dor. Entendeu? Então... a gente vai aprendendo, né? Hoje eu tenho 32 anos, mas com 18 anos eu descobri a fibromialgia, depois de quase 6 meses tentando descobrir o que era, porque a gente não sabia o que era. Então, é uma doença que, até mesmo para os médicos é difícil diagnosticar, é difícil eles conhecerem e reconhecerem. E tem tratamento, cura? Como funciona isso? Cura não tem? Não tem cura, é uma doença crônica que a gente tem que conviver. Existe uma dificuldade muito grande por causa do preconceito, principalmente para o mercado de trabalho. O empregador nem sempre eu acho que entende. Até a família, né? Porque tem muito da família assim, não, você tá bem, você não... Ninguém sabe o que tá doendo. O apoio familiar é essencial para o paciente, é essencial. Tem grupos de apoio, inclusive, para familiares e para o fibromialgico. Né? Então é bem bacana, é importante, faz parte do tratamento. Eu tenho visto mais grupos, inclusive eu tive a ideia de falar um pouquinho com ela, porque eu vi, não só ela postando, mas eu vi algumas outras pessoas que eu nem fazia ideia de que conheciam ou de que de repente tenham a fibromialgia. Sim. E aí eu tive esse estalo, eu falei, poxa, vamos conversar um pouco com alguém que tem, e de repente tirar a dúvida de alguém que tá lá. Com certeza, né? Com certeza. E como que é o seu tratamento? É só remédio? Não, tem na crises, verdade, tem dias melhores. O tratamento é multidisciplinar, então a terapia é essencial, porque você viver com... Gente, pensa assim, tô com um dedinho de unha encravada. Se o dedinho de unha encravada já te tira o humor, sim. Você imagina a dor no corpo inteiro, todo dia, inteiro. Anos da sua vida. Não dá pra imaginar, o humor vai pra cucuia, né? Eu tenho uma tendinitezinha, eu tenho uma dorzinha no joelho, às vezes falo, putz, tá doendo demais, não consigo fazer nada. Eu imagino quem tem, tipo, isso no corpo inteiro. E aí você precisa de um apoio. Não adianta o familiar e tudo, eles têm essa noção, mas um profissional adequado da área de psicologia é indicado. Sim. Então essa é uma das coisas que a gente tem que fazer. Aí vem a acupuntura, reiki, massagem, homeopatia. A própria ginástica acaba ajudando, né? Ou ginástica de baixo impacto, alongamento, yoga. A hidroginástica é mais indicada. Se a pessoa tem condição de fazer natação, legal. Sim. Mas a hidro é mais indicada por causa do baixo impacto. Eu acho que isso é muito de cada um, né? Se você tem essa dor, porque às vezes tem gente que se entrega pra essas dores, né? Não pode, gente. Assim, é fácil falar, porque a gente não sente. Eu, por exemplo, não sinto. E eu sei que dói, tem dias que a cama não tá legal. E isso impacta em tudo, né, Rafa? A gente tem que se respeitar. A gente tem que se conhecer, né? A gente não pode desistir. Não pode. Tá? A gente tem que fazer, tem que botar a cara a vida pra rodar. Mas a gente tem que se respeitar também. Quando não tá bem, uma das lições mais importantes que eu tive dessa patologia foi aprender a dizer não. Falar, hoje eu não tô bem, hoje eu não vou. Então você tem que aprender. Gente. E isso foi depois de muita coisa que rolou. A atividade física, ela é essencial para o paciente com fibromialgia. É que nem remédio. Eu tomo remédio. Então a gente tem que tomar, normalmente vai juntar aí com os antidepressivos. Não porque a gente tenha depressão, mas porque precisa baixar o ritmo lá do cérebro. Sim. Justamente por causa dessa questão. Imagino eu, que sou uma pessoa ligada no 220, vocês veem pelos vídeos, às vezes não consigo nem falar direito, tendo um negócio desse, gente. Nossa, ia ter que baixar muito aqui pra poder controlar a coisa. A gente vai acertando. Aí, como eu falei, tem a acupuntura e tudo mais. Eu acho que eu deixei de lado. Né? Alimentação é um ponto bacana. Porque tem algumas... Por a gente ter sensibilidade com tudo, né? Tudo pode ser sensível, até os órgãos internos ficam sensíveis. Sim.
Então, o intestino é uma parte muito sensível no paciente com fibromialgia. Então, diz, né, a gente ainda está em estudo, mas indica que o glúten, ele é meio que vilão aí da história. Na verdade, hoje em dia está se vendo que ele é de muitas coisas, né? Então... Vilão é o glúten para o paciente com fibromialgia, glúten e o açúcar. Açúcar também, para quase tudo, né, que gente? Pena, tem que começar a tratar. Mas assim, qual seria uma mensagem que você tem para uma pessoa que de repente fala, poxa, eu acho que eu tenho... Ou a pessoa, às vezes, que sofre disso e tá no começo. O que você aprendeu com a fibromialgia, assim? O que ela te trouxe? Porque, querendo ou não, a gente tem, às vezes, essas coisas pra trazer alguma coisa pra gente, né? A gente não sabe, né? Não entende. Quando recebe, né? Quando alguém recebe esse diagnóstico, quando alguém tá tentando descobrir, eu falo o seguinte. Paciente com fibromialgia, ele tem um perfil. A gente tem a tendência a ser perfeccionista e controlador e querer levar o mundo nas nossas costas. E com isso a gente aprende que não é bem assim. Não dá pra levar, né, Não dá pra gente levar o mundo nas costas. E tudo bem. E tudo bem. Não precisa. É aquilo que eu falei em alguns videozinhos pra vocês, somos seres humanos, gente. Não precisa. E... a gente pode perder o controle às vezes. E tudo bem. A gente pode ser cuidado, sabe? É uma coisa que eu aprendi muito com a fibromialgia. Né? Se permitir e permitir com que os outros cuidem da gente. Importante, então, gente. Permitam-se que cuidem de você. Assumam, né? Se você... admitam, hoje não tô bem, hoje tá doendo. Hoje tá ruim, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar na minha cama. E quando tiver vontade de fazer aqueles pequenos, né, que a gente fala entre aspas aí, pequenos pecados, pega uma caixa de chocolate e assiste um filme, fica debaixo das cobertas. Não desista, mas respeite aquilo que o teu corpo está dizendo. Mas nunca desista, porque o dia a dia vai fazer você ficar mais feliz. Legal. Obrigada. Obrigada a você por estar dando esse espaço pra mim. Eu acho a uma guerreira porque não é uma doença fácil, gente. Não que alguma outra seja, tá? Que fique bem claro. Mas eu digo por tudo que ela engloba. Essa coisa de... muitas de vocês que estão ouvindo aí, de repente, nem ouviram falar disso. Eu só ouvi falar disso porque eu tive um amigo que teve. Então eu já conhecia um pouquinho, assim, da fibromialgia e, ele sofreu muito também, muitas dores. E na época também não se sabia nada. Então, assim, é uma doença, mais uma dessas que tá começando a vir à tona mais agora. As redes sociais, querendo ou não, ajudam muito. Com certeza. Né? Então tem grupos, o Facebook tem grupos. Você acha coisas no Google, grupos de tratamento, como a Raquel falou. Então é uma coisa que você consegue conhecer um pouco melhor. Mas eu acho muito legal usar a rede social para crescer com isso. Então eu tô postando hoje, que é o dia 12, que é o dia mundial de conscientização, para vir conscientizar. Então se você tem, ou se você conhece alguém que tem, deixa aqui o relato pra gente. Eu vou adorar ler, a Raquel vai vir ler também. Sem né? dúvida. E de repente dividir o que ela passa. Às vezes tem alguém com dúvida, né? Poxa, você contou e eu já senti isso, ou já senti aquilo. Né, como eu posso ver, o que eu não puder responder, se a Raquel não entrar lá, eu cobro ela pra entrar, ou eu pergunto pra ela e respondo pra vocês. Aproveitem, gente, é sempre um momento importante de desmistificar uma doença não nova, mas que tá vindo mais à tona agora graças às redes sociais. Né? Então, fiquem à vontade, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada de novo, Rá. Eu espero que você fique bem todo dia e quando não ficar bem, estamos aí pra ajudar. Não só a Rá, mas todos vocês. Eu só posso ajudar falando. E já ajuda muito. Que bom, que bom. É isso aí, gente. Não deixa de se inscrever no canal, porque quando me der na telha eu vou fazer palhaçada, ou quando me der na telha eu vou vir falar de um assunto um pouquinho mais sério igual esse. E eu espero que vocês tenham gostado, cliquem em gostei. E até a próxima, gente. Beijinho, tchau! Não desistam, hein?